Mas, afinal, o que é um ser estranho? Uma coisa que pode ser muito bizarra para você pode ser completamente normal para mim. Por exemplo, você acha estranho que as pessoas vistam roupas do século passado no mundo atual? Já pensou se voltasse à moda dos famosos mullets? Agora eu vou um pouco mais longe. Você pode imaginar uma pessoa vivendo como cachorro? Sim, gente, tudo isso é real. E eu mostro para vocês algumas pessoas que vivem de maneira muito estranha. A mulher que vive em uma cadeira de rodas. Olha, gente, antes de mais nada, eu não estou falando que quem anda de cadeiras de rodas seja estranho, hein? Pelo amor de Deus. Na verdade, esse caso é completamente diferente disso. Uma mulher americana chamada Chloe Jennings White tinha o desejo incomum de se tornar paraplégica, que é quando as pessoas perdem os movimentos da cintura para baixo. Obviamente que ela não iria se meter em nenhum acidente para tentar realizar seu desejo, né? Então, Chloe resolveu que iria simplesmente viver como uma deficiente, mesmo que ainda tivesse os movimentos. Ela usa uma cadeira de rodas e muletas que permitem que ela consiga andar. Louca, né? Quando Chloe precisa fazer movimentos mais difíceis, como subir em uma escada, ela se levanta, retira todos os apetrechos da sua perna e caminha como uma pessoa completamente normal. Olha, gente, mas não se engane em achar que ela fica o tempo inteiro assim. Chloe adora fazer atividades ao ar livre, como qualquer outra pessoa. Então, quando ela quer se exercitar, ela faz longas caminhadas pela floresta, esquia e até sobe montanhas. Ela faz tudo isso como uma pessoa qualquer, mas quando chega em casa, a sua rotina de deficiente física volta ao normal. Afinal, isso é normal? Como pode uma pessoa querer estar em uma cadeira de rodas? Olha, preste bem atenção, pois eu vou explicar como essa prática salvou a vida de Chloe. Em 2008, ela foi diagnosticada com uma condição chamada transtorno de integridade da integridade corporal. Esse distúrbio psicológico faz com que pessoas saudáveis sintam que seriam mais felizes vivendo com membros amputados ou sem seus movimentos. Por isso, para evitar que Chloe tentasse ser realmente paraplégica, os médicos recomendaram que ela vivesse em uma cadeira de rodas. Para Chloe, isso foi um verdadeiro alívio, apesar dela afirmar que tem fantasias em que sofreu um acidente ou batida de carro. O homem que vive com baratas. Você se lembra do filme Joey e as Baratas? No filme, o azarado Joey se muda para um novo apartamento, infestado por milhares de baratas que cantam e dançam e logo eles se tornam amigos. Algo parecido, gente, aconteceu com um cara chamado Kyle Candilian. Se eu te falar que ele já viveu com mais de 200 mil baratas, você acreditaria? Gente, além de gostar das baratas, Kyle as usa para ganhar dinheiro. Sua casa é repleta de raças diferentes de baratas, onde algumas delas podem valer muito dinheiro. A barata rinoceronte, por exemplo, que pode viver até 15 anos, é comercializada por cerca de US$ 200. Os clientes de Kylie são diversos, desde universidades que compram as baratas para fazerem pesquisas, até pessoas que têm animais que se alimentam de baratas. Mas não pense que é fácil viver com essa enorme quantidade de baratas, não. Kylie diz que sua família reclamava muito, principalmente quando encontravam baratas em lugares inesperados da casa. Ele já chegou a ter mais de 130 variedades de baratas, todas elas sendo criadas dentro de caixas empilhadas. Será que você conseguiria passar ao menos uma noite na casa de Kylie? A família que vive nos anos 80. Você é fã dos anos 80 e tem vontade de ter vivido nessa época? Blair Macmillan e Morgan Patey resolveram passar um ano vivendo nos anos 80, exatamente em 1986. A vida era assim. Eles folheavam revistas, faziam pesquisas na enciclopédia, não usavam internet e nenhum outro tipo de tecnologia mais atual. Mas será que você conseguiria passar um ano vivendo no passado? O casal e seus 2 filhos vivem no Canadá e antes dessa experiência eles viviam sendo escravos do celular e outros tipos de tecnologia. Até que um dia eles resolveram colocar fim nisso, passando um ano vivendo em 1986, ano em que o casal nasceu. E eles levaram tudo muito a sério. A família só usou tecnologias inventadas antes de 86, ou seja, ficaram sem internet, TV a cabo, celulares e tablets. Para ver filmes, eles usavam fitas cassetes e para escutar música, os famosos toca-fitas. Até as roupas e estilos de corte de cabelo eram da época.
Blair usou o temido corte mullet, um corte de cabelo muito famoso nos anos 80. Em abril de 2014, quando a família estava prestes a voltar a viver no presente, eles disseram que iriam sentir falta de relaxar na sala da família enquanto as crianças brincam sem distrações tecnológicas. E você, toparia viver um ano em 1986? Vivendo dentro de um pulmão de ferro. Você já ouviu falar nos pulmões de aço? Também conhecido como ventilador de pressão negativa, essa máquina é feita para ajudar uma pessoa a respirar em caso de paralisia dos músculos da respiração ou quando o esforço necessário para a respiração excede a capacidade dessa pessoa. Só que, em alguns casos, a pessoa tem que praticamente viver dentro desta máquina. É o caso de Martha Mason, que passou mais de 60 anos de sua vida vivendo em um pulmão de aço, depois de ficar paralisada por causa da poliomielite. Apesar da situação, Martha tentou viver uma vida normal. Ela estudou, se formou na faculdade e até escreveu um livro chamado Respiração, a vida no ritmo de um pulmão de ferro, onde ela contou como é a sua vida. Martha perdeu os movimentos em 1937, quando tinha apenas 11 anos de idade. Após seu irmão morrer por causa da polio, ela também começou a perceber os sintomas da doença. Desde então, ela passou a vida dentro do cilindro, com a pressão contraindo e expandindo sendo seus pulmões. Quando ela foi diagnosticada, os médicos acharam que ela não viveria muito, mas eles estavam errados. Martha viveu até 2009, depois de viver 61 anos dentro do pulmão de aço. Pessoas que vivem como cachorros, que loucura. Algumas pessoas às vezes passam dos limites, gente. Você consegue imaginar alguém que vive como cachorro? Existe um estilo de submissão e sadomasoquismo onde pessoas vivem como cães humanos. Estranho, né? Essa prática existe há mais ou menos 15 anos. Ao menos foi quando a internet permitiu que esse fetiche fosse divulgado. Os praticantes usam uma roupa de cachorro feita de látex. Usam coleiras e até andam como cachorros. Geralmente eles costumam ter donos, que no caso é o marido ou a esposa. E eles levam isso tão a sério que alguns donos dão ordens como senta, rola e finge de morto. Todas as ordens são recompensadas. Alguns chegam a ir no banheiro igual a cachorros e por isso tem que usar fraldas. Você achou esse item mais bizarro da lista? Olha, gente, um dos casos amplamente divulgado foi o caso de Rachel Watson e Tom Peters. Os dois estavam noivos, mas quando Rachel descobriu que Tom gostava de viver como cachorro, eles decidiram cancelar o noivado. Tom passou a viver como um cão. Durante o dia ele trabalha como técnico de som e iluminação, mas quando chega em casa, Tom veste sua roupa de látex, coloca sua coleira e passa a se chamar Spot. Ele chega a dormir dentro de uma gaiola. Segundo o casal, eles vivem assim há mais de uma década e já gastaram um bom dinheiro com roupas de cachorro. Especialistas dizem que essa vontade maluca de se tornar um animal acontece devido a uma síndrome psiquiátrica chamada licantropia clínica. Vivendo como Jesus Cristo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre um cara que vive igual a Jesus Cristo. Há alguns anos atrás, foi divulgada a notícia de um homem chamado Lindsay Hammond, que passou mais de 25 anos transportando um crucifixo gigante pelo mundo todo. Durante sua caminhada, Lindsay ainda aproveita para espalhar a palavra de Jesus Cristo. Durante todos os anos caminhando, ele passou por 19 países, como Nova Zelândia, Romênia, Índia e Sri Lanka. Tudo começou em 1987, quando ele adotou a cruz feita de cedro e com cerca de 3,5 metros de altura. Na base da cruz, Lindsay colocou uma rodinha para facilitar o seu transporte. Apesar de ser admirado por muitas pessoas, Lindsay passou por muitos obstáculos durante sua vida. Em Bangladesh, por exemplo, ele foi baleado, mas conseguiu sobreviver. Outra vez ele foi expulso da Praça São Pedro, em Roma, mas isso também não fez com que ele parasse a sua viagem. Em suas caminhadas, Lindsay chega a arrastar sua cruz por incríveis 12 horas. É muito tempo, né? Bom, mas de vez em quando ele tem que ir para a sua cidade natal para trabalhar alguns meses e pagar contas. Pai de 2 filhos, Lindsay costuma receber muitas doações de pessoas que o admiram. Caso contrário, acho que ele não conseguiria sobreviver. Infelizmente, nós não conseguimos informações se Lindsay Hammond continua fazendo suas caminhadas ou mesmo se está vivo, mas sabemos que ele levava um estilo de vida muito estranho.
Essas foram algumas das pessoas que vivem de maneiras estranhas e que, apesar de ser diferentes da nossa forma de viver, devem ser respeitadas, ok? Por hoje, é isso. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ok?